Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra. E nesse vídeo especificamente, nós vamos tratar funções com planilhas. Então, vamos tabular funções para visualizar alguns pontos no gráfico da função. Então, inicialmente, eu vou escrever uma função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 2. Aqui está a função. Agora eu vou inserir a planilha. Então, eu venho aqui em exibir planilha. E aí você percebe que aparece aqui uma planilha, muito similar àquela planilha que a gente já está acostumado, a planilha do Excel e etc. E aí nós vamos fazer uma relação entre a planilha e a função, por exemplo. Então, se eu venho aqui nessa célula e coloco aqui 1, e aqui nessa outra eu coloco f de 1, veja o que acontece. Eu tenho o valor da função aqui no 1. Então, quando for 1, vai dar menos 1. Então, eu estou conseguindo relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Mas eu posso fazer mais do que isso. Eu vou fazer algo que vai gerar automaticamente vários pontos aqui, vários valores aqui nessa coluna. E, consequentemente, vou gerar valores na coluna B também. Eu vou na janela de visualização e vou colocar controles deslizantes aqui. Vou colocar um controle A, que vai variar de menos 10 a 10, e um incremento de 1 em 1. Dou OK. E vou criar um outro controle deslizante, que eu vou chamar de Q, que ele vai ser uma razão aí, que eu vou estar tomando ele entre 0 e 1. E o incremento eu vou colocar de 0,01. Dou OK. E agora eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu colocar aqui um número, eu vou colocar como uma fórmula do Excel, com igual a, onde esse A é justamente o controle deslizante. Dou Enter. Então, como A é 1, ali está aparecendo 1. Quando eu vario A, lá na célula A2, né, que aqui é A, coluna A, linha 2, então a gente chama de A2, vai aparecer o valor do meu A. Então, independentemente, né, eu vou variando aqui o meu A, e independentemente do valor de A, vai aparecer o valor de A aqui na célula A2. Bom, e eu posso também calcular o F desse valor aqui, que é o F de A2. Então, vou digitar aqui, ó, igual a F de A2. E aí ele vai calcular automaticamente o valor da função nesse ponto. Então, se eu colocar, por exemplo, 0, né, que eu sei aqui, ó, 0, eu vou ter que o f de 0 é menos 2. E qualquer outro valor que eu tomar, eu também vou ter o valor lá. Bom, aí eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero pegar, por exemplo, fazendo a variação desse Q aqui, que é a razão, né, se eu deixar ele aqui igual a 1, eu quero fazer ele gerar vários valores aqui, dependendo desse valor inicial que eu tomei aqui no A2. Então, eu vou fazer assim, ó. Essa célula A3 vai ser igual a A2, que é a célula anterior, mais Q. Então, estou colocando aqui mais Q. E dou Enter. Ó, ele fez aqui 0 mais 1, que foi o que aconteceu aqui, ó, que é igual a 1, então ficou 0 mais 1, 1. E aí, eu vou fazer isso para todas essas células aqui. Então, na verdade, eu não preciso ficar digitando isso aqui novamente. Eu posso fazer assim, ó, eu clico aqui nessa célula e vou fazer uma cópia disso daqui. Então, venho e arrasto até o 10 aqui, por exemplo. E aí ele já fez automaticamente essa adição aqui, né? Ele faz uma cópia, que é uma cópia, por exemplo, se eu clico aqui, para ver o que está acontecendo aqui, ó. Deixa eu aumentar a largura aqui. Vai aumentar a largura dessa célula aqui também. Ó.
Aqui é o A2 mais Q. Se eu for visualizar o que tem nessa daqui, vai ser o A3 mais Q. Na próxima, é o A4 mais Q. E assim sucessivamente, né? Então, gerou todos esses valores aqui. E o interessante é que quando eu modifico o valor inicial, a planilha atualiza os valores lá. E quando eu modifico também o Q, a planilha atualiza lá também o valor de Q. Então, fica bem interessante. Então, ao invés de eu colocar aqui 1, né, eu vou colocar X e aqui no B eu vou colocar Y, ou F de X, né, Y. E aí, a mesma coisa que eu tinha F de A, eu vou copiar aqui. Então, vou dar um duplo clique aqui e automaticamente ele já copia, né? Então, duas opções. Eu posso arrastar esse pontinho ou posso dar um duplo clique aqui nesse canto, que aí ele já preenche até aqui onde foi feito esse outro preenchimento do lado esquerdo. Muito bem. Só vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas células e vou centralizar para ficar mais bonitinho. Bom, mas eu estou com uma planilha aqui, na janela planilha, mas eu queria inserir uma planilha, que essa mesma planilha tivesse aqui na janela de álgebra e que aparecesse aqui na janela de visualização. Então, eu seleciono toda a planilha que me interessa e clico com o botão direito do mouse e vou nessa opção aqui, criar. Então, eu tenho criar aqui tabela. Então, criei tabela. A tabela apareceu aqui, eu posso posicioná-la melhor para cá. Aqui eu estou com a tabela. E aqui embaixo, a tabela vai aparecer também. Então, eu posso exibir e esconder a tabela. Exibir e esconder aqui. A tabela, ela fica como um objeto aqui na janela de álgebra e eu posso exibi-la aqui na janela de visualização. Deixa eu mudar aqui a posição para a gente ter aqui também a tabela. Então, a tabela mais centralizada. E o detalhe é que quando eu mudo aqui o valor, né, do a tabela é atualizada aqui na janela planilha e é atualizada na tabela também. Então, isso é muito útil para quando você está fazendo contas, né, e você quer mostrar lá para o seu aluno a variação aí da função. E eu posso também mudar o que é de quanto em quanto eu estou dando o acréscimo, né? Outra opção que eu tenho também é de modificar a minha função. Então, eu pego aqui a ferramenta campo de entrada, vou colocar ela aqui embaixo, e aí aqui é a legenda. Eu coloco f de x igual. E aqui eu vou colocar o objeto, nesse objeto vinculado, eu seleciono o objeto que eu quero, que na verdade é a função f. Então, está aqui a função f igual. E aqui apareceu f de x igual, vou posicionar um pouco mais para cima, e aqui está a função. Qual é a vantagem de fazer isso? É que eu posso vir aqui e modificar a função, por exemplo, x ao quadrado. Quando eu der Enter, automaticamente atualizou a função e a tabela ficou atualizada também. Então, posso colocar qualquer função aqui, x ao quadrado mais x, e ela vai atualizando. Se eu mudar aqui para a função cosseno de x, ó, aí vira a função cosseno de x. Então, a vantagem de você colocar essa caixa aqui de objetos é justamente isso. É como se fosse uma caixa de entrada que você fica variando aqui. A função que você colocar, e essa função ela está vinculada a todos esses objetos aqui. A tabela está vinculada ao A, está vinculado ao Q. Então, fica aí muito versátil a sua construção. Agora eu vou voltar para a função que eu tinha anteriormente, que era x ao quadrado. Agora note, ó, que aqui na caixa o cursor está lá em cima. Então, se eu digitar alguma coisa aqui, menos 2, vai ficar lá em cima. Eu tenho que, para sair da potência, eu tenho que dar uma setinha para o lado e menos 2.
Aí fica certo. Dou Enter. Então, eu voltei para a função que eu estava antes. Então, eu vou ocultar a tabela. Então, eu vou afastar os controles deslizantes para cá, já que eu tirei a tabela, não está sendo mais exibida. Vou colocar aqui um valor -3 e aqui eu vou colocar 0,5 para a gente fazer a visualização aqui desses pontos. E aí eu vou selecionar os pontos que eu quero mostrar, clico com o botão direito, criar lista de pontos. E aí ele criou já uma lista de pontos e os pontos aparecem aqui. Eu posso movimentar aqui, ó, e eu tenho mais ou menos uma simetria aqui, né? Ó, ponto A, B, C, D, E, F, G, H, I. E posso também fazer essa variação aqui, ó, deixá-los mais, né, com o acréscimo maior ou menor. Eles mais próximos, né, que eu estou mudando aqui a razão, que vão crescendo aqui, e mais distantes também. Então, isso daqui tem uma porção de aplicações, né, que você pode mostrar aí para os seus alunos. E você pode também ocultar o gráfico da função e deixar só os pontos, né? E perguntar para eles o que pode ser essa função, né? Você pode não exibir também a função aqui embaixo. Pode fazer uma brincadeira de exibir e esconder, né? Aqui o campo, ó. Você pode tirar e aí você pode fazer uma atividade guiada, né, para ele movimentar esses pontos, movimentar esses aqui, o controle deslizante A, o controle deslizante B, e dizer como é que é o comportamento da função, né, a função que ele vai encontrar. E depois você pode colocar um botão, aquele botão que a gente já viu em vídeos anteriores, de exibir e esconder a função. Então, você dá uma sequência didática para o aluno e ele vai seguindo e vai descobrindo o que vai acontecer. Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa aplicação de planilha a funções, para que você consiga desenvolver algumas atividades para os seus alunos. Um abraço para vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!